Shalom, shalom, povo de Deus, Pastor Charles aqui para mais um vídeo para você falando sobre a cabeça do mês. Dia 24 agora, às 18 horas, 24 de dezembro, às 18 horas, nós acabamos de mudar um novo ciclo, fizemos a festa da Lua Nova e entramos agora num período que também mudou de estação. Entramos na estação de inverno em Israel. E eu gostaria de falar para você por que é essa importância do mês de inverno, por que é a importância das estações, por que é importante nós estarmos dentro do tempo de Deus. Perdoe aqui a imagem, o meu celular, a câmera frontal, ela está com embaçamento, eu não consegui ainda parar para arrumar ela, mas esse vídeo eu sou obrigado a fazer com ela sim. Então já me perdoe desde já, tá bom? Então, continuando, eu quero ser breve no assunto com você, quero explicar para você qual é a importância das 4 estações de Israel, as 4 estações espirituais. Então não confunda as 4 estações que nós estamos passando aqui com as 4 estações espirituais. O que eu quero falar para você, e entenda no seu coração, que aquilo que eu estou falando para você é espiritual, não é o físico daqui. Então nós entramos na estação espiritual de Israel, na estação de inverno, amém? E aí eu quero conversar com você sobre isso. O que essa estação de inverno tem a ver conosco? Ela é uma estação de recomeçar. Ela é uma estação de planejar. Ela é uma estação de nós ativarmos novamente nossos sonhos. Olha como é interessante quando nós pegamos as 4 estações espirituais e se nós seguirmos elas. Porque a estação de inverno é uma estação para a gente recomeçar, para a gente ativar nossos sonhos, para a gente planejar, para a gente fazer cálculos, espiar a terra, dar uma olhada, replanejar como que nós vamos fazer nossas próximas conquistas e assim por diante. Consequentemente, nós estamos no Brasil, onde que nós temos agora o mês de dezembro, a virada do ano, que pede para a gente fazer o quê? Fazer um replanejamento. Fazer um planejamento para o próximo ano. O que nós vamos fazer nos próximos 12 meses e assim por diante. É aquele projeto que nós temos de vida para 2023. Porém, se nós não entendermos as estações corretas, quando nós falamos da área espiritual, nós podemos criar alguns equívocos e não conseguir cumprir ou realizar porque nós estamos fora do tempo. Quando nós estamos fora do tempo, a Bíblia vai nos dizer que no momento que você deveria sorrir, você está chorando. No momento que você deveria chorar, você está sorrindo, porque você está fora do alinhamento espiritual de Deus. O mês de inverno, então, é um mês de recomeço, um mês de planejamento, é uma estação de recomeço, de planejamento, de reativar sonhos, de estruturar, colocar no papel se eu vou conseguir terminar a obra, qual que é a minha programação para o próximo ciclo e assim por diante. Depois disso nós vamos ter então a estação da primavera. Quando chega a estação da primavera é execução. Então, na estação de inverno, eu me programo, me planejo, me organizo para executar na primavera. Quando chega o verão, eu me planejei, executei, no verão é o crescimento. Então, eu tenho planejamento, execução e agora nós vamos para a parte que é o crescimento. E a Bíblia vai nos dizer algo muito importante, que a Bíblia diz que na estação certa e no tempo certo o crescimento é de Deus sobre tudo aquilo que nós nos programamos com Ele. Então, olha só como é interessante. E a estação de outono, pastor? Então, eu me planejo, eu executo, eu vejo o crescimento, eu faço a colheita na estação do outono e faça a limpeza da terra. Para que limpar? Para que organizar? Para poder sonhar novamente no inverno e fazer um recomeço. Olha como é linda as estações de Deus, como é lindo o que Deus criou para nós e que nós devemos entender que espiritualmente nós não estamos no verão como no Brasil. Espiritualmente nós estamos conectados, ligados à seiva verdadeira que é Israel, que é Jesus Cristo em nossas vidas. E espiritualmente nós precisamos entender que
esse é um tempo espiritual, na sua vida espiritual, nos seus sonhos espirituais, nos seus projetos espirituais, para você fazer o que? Um recomeço. Para você fazer o que? Uma reativação dos sonhos. Programar e planejar. Esses próximos 3 meses, então, vai ser para isso. Olha como é engraçado quando nós olhamos, ouvimos as pessoas dizerem assim: ah, mas o Brasil só funciona depois do carnaval. Ah, o Brasil só funciona depois do período que começa as escolas, que daí as pessoas têm dinheiro. Será? Será que é por causa da escola, das crianças? Será que é por causa do carnaval? Ou será porque é algo espiritual? E nós só vamos conseguir melhorar, executar, fazer as coisas acontecer depois desses períodos, porque é bíblico, porque é uma estação de Deus, porque é a hora que é a primavera de Deus, que é a hora da execução. Olha como é interessante isso. Olha como as coisas se encaixam e às vezes a gente leva o sobrenatural para dentro do natural. Então, não é hora, na verdade, essa é a hora de você alimentar os seus sonhos. É a hora de você planejar os seus sonhos. É a hora de você ativar, programar, planejar, guardar dinheiro para executar na primavera. Então entenda, não é hora da gente se mover em algumas coisas espirituais. Eu, por exemplo, estava errando. E estava indo pela minha emoção, estava indo pela minha vontade, estava indo pelo aquilo que eu queria fazer. E eu queria mudar de prédio, quero mudar de prédio, quero mudar, quero. Mas não é a hora de executar. Por isso que todos os prédios que a gente olha não está fechando. Porque não é momento de executar, é momento de programar e planejar. Mas pastor, o pastor vai parar. Não, eu vou lá. Eu vou olhar os galpões. Só que eu só posso entrar na primavera, porque é execução. Então eu preciso estar dentro do tempo da estação de Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Olha como é interessante isso. Estamos agora entrando no dia da promessa. O Dia Mundial da Promessa, dia 31 de dezembro, onde muitos lugares em muitos países vão planejar, vão prometer, vão dizer que vão ler a Bíblia toda no próximo ano, vão dizer que vão ser pessoas melhores, vão dizer que vão mudar de emprego, vão fazer isso e aquele outro. E a minha pergunta para você é: por que todo ano a gente faz isso? E chega em fevereiro a gente não está mais cumprindo mais nada, porque esses próximos tempos são tempo de planejarmos, buscar conselho, buscar sabedoria em Deus, buscar sabedoria nas pessoas mais maduras, que têm maturidade, planejarmos, colocarmos no papel, escrevermos, analisarmos para não fazer nada precipitado. Então esse é um tempo muito específico, muito fino, para nós não se perdermos. Porque a nossa ansiedade, o nosso anseio, a nossa vontade sempre é de fazer aquilo no momento que a gente pensou, no momento que a gente quer. E Deus sempre vai dar a oportunidade de nós calcularmos, planejarmos para fazer as mudanças. Amém? Então deixa eu falar um pouquinho para você sobre o mês de Tevet. Além de Tevet ser um mês de recomeço, um mês de planejamento e assim por diante, ele também é um mês de maturidade ou imaturidade. Justamente disso que nós estamos falando. Ou seremos um mês que nós teremos maturidade para suportar, planejar, organizar, ou seremos imaturos e colocamos os pés pelas mãos. E não estou dizendo aqui para você que você não deve fazer nada. Não estou dizendo para você, o pastor falou para mim, então, eu não vou pintar minha casa. Não, eu estou falando para você no âmbito espiritual, nas coisas que envolvem espiritualmente. Lógico que muitas coisas, muitos projetos, muita área na sua vida pode ser segurada agora, mas tem coisas que não vão conseguir. Então não é um todo, mas é um momento de nós podermos pensarmos, podermos agirmos, podermos nos planejarmos. Agirmos, que eu digo, na parte do conselho, da maturidade, de sentarmos e conversarmos e entendermos o tempo certo das estações.
É um mês também que ou nós temos um olho bom ou nós temos um olho mau. Ou nós vamos ver tudo numa perspectiva ruim, ou nós vamos ver tudo de uma maneira boa. Então, eu oro para a minha vida e para a sua vida, para que os nossos olhos sejam bons. Para que a gente não fique julgando pessoas, não fique julgando atitudes, não fique julgando atos, mas sim que a gente possa ter um olhar igual um olhar de Cristo, que nós possamos ver as coisas boas e não somente as coisas ruins, ao qual vamos ver agora no final do ano. Então não vamos julgar crente, não vamos julgar pessoas, não vamos julgar o ímpio. Não é nosso papel fazer isso, mas é nosso papel de nos guardarmos a nossa família. O mês Tevet é o mês de retificação e anulação do olho mau. A própria palavra Tevet vem de Tov, que é bom, referindo-se a Tov, o olho bom. A fonte de poder de bênção, como está escrito, o olho bom abençoará. Todo o processo destrutivo começa com o olho mau, do ódio. O ódio do profano para com o sagrado. Do ódio vem a ira, o fogo da destruição. A imaturidade é caracterizada pelo olho mau. Quando nós temos um olho mau, a gente se torna muito imaturo, porque nós vamos começar a olhar pelas nossas emoções, pelo aquilo que nossos sentimentos, e não pelo um olhar espiritual. Maturidade é um lugar que nós alcançamos quando nós estamos cada vez mais perto de Deus e entendemos que o olho mau é seu e não é dos outros. Olha como é interessante, eu quero dar para você um testemunho. Quando eu me converti, eu tinha alguns casais de amigos ao qual nós nos reunimos todos os meses para fazer uma confraternização. E automaticamente, quando eu me converti, eu já não estava mais junto com uma pessoa, que é onde que a gente fazia esses encontros de casais. E só que mesmo assim eles gostavam muito de mim e me convidavam para ir. E um dia eu fui nesse encontro de casais. Eu sozinho fui lá, estive lá e eles começaram a falar daquilo que sempre foi normal, o que eles falavam. Falavam sobre traição, falavam sobre bebida, falavam sobre grandezas e coisas que não tinham e assim por diante. E aquilo, falavam mal, o olhar deles era perverso. E eu fiquei pensando naquilo, disse, Deus, eu não faço mais parte disso. Eu me coloquei num lugar de santo, eu me coloquei num lugar, meu Deus do céu, olha como eles são pecadores, como eles são mal. E automaticamente, daquilo que eles estavam fazendo, olhando todas as coisas com uma perspectiva má, eu estava olhando para eles com o mesmo olhar, olhando com um olhar mau. Isso foi bem no começo da minha conversão. Então eu entendi que isso era uma grande maturidade. Hoje eu entendo que é uma grande maturidade minha daquela época. E deu uma hora e pouco, nós jantamos ali, eles continuaram bebendo, eu já não bebia mais. E aí eu falei para eles, gente, eu vou para casa, estou cansado e tal. Quando eu fechei o portão da casa desse amigo, e eu disse assim para Deus, Deus, como eles são maus, como eles são pessoas ruins. Então eu só ouvi aquela voz do Espírito Santo de Deus falando comigo. Porque eu perguntei para Deus assim, Deus, eu não posso mais me relacionar com esse tipo de gente. Eu não posso mais estar com eles. Eles são maus, têm olhos maus. E aí Deus, através do Espírito Santo, fala ao meu ouvido e diz assim, seus olhos são maus. Não é eles que é o problema, que são o problema. Você é o problema, Charles. E eu questionei ao Espírito Santo naquele momento, eu disse, tá, mas por que eu sou mau? Ele disse, porque você conhece algo que eles não conhecem, mas você julga da mesma maneira que eles estão julgando. Aquilo para mim foi um tapa na minha cara e o Espírito ainda continuou e disse assim para mim. Ele disse,
Não é que você não pode mais frequentar esse lugar, mas enquanto você não tiver maturidade, e enquanto seus olhos ainda não forem bons, não é lugar para você estar. Porque um pouco mais de tempo, se eu estivesse ali, eu seria contaminado por eles, porque eu já fui, eu já estava. A minha imaturidade e o meu anseio de mostrar que eu mudei, que eu podia ser uma pessoa melhor, para aquelas pessoas, eles continuaram vendo o mesmo Charles, o mesmo pecador, o mesmo ingrato, o mesmo julgador. Agora não mais em palavras, mas em olhar, porque tudo que eles falavam eu reprovava. Tudo que eles falavam eu julgava a eles. Mas eu só queria me mostrar uma coisa naquele dia. Ele queria mostrar assim: esses são os olhos que você ainda não converteu. Seus olhos são maus. Então, talvez, só talvez, muitos de nós estamos na igreja, mas com olhos maus. Muitos de nós estamos na igreja, mas não fomos curados nos nossos olhos. Somos crianças, somos imaturos, somos pessoas que não sabem lidar com a realidade e com a maturidade no mundo espiritual. E acabamos nos tornando muito mal. Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 23 diz assim: os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Olha o que Mateus está dizendo sobre os olhos, que ele é a janela do corpo. E se nós não curarmos a nossa ótica, se nós continuarmos sendo julgadores, profanos, falando, julgando e nos comparando com aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eu vou fazer porque fulano faz, mas fulano não conhece o que você conhece, fulano não carrega o que você carrega da presença do Espírito Santo. E aí eu quero me julgar com a atitude dessas pessoas. Eu quero ser como elas, porque parece que para elas está dando tudo certo. Isso é porque nossos olhos não foram curados e a nossa imaturidade é muito grande. Mateus 5,29 diz assim: se o seu olho direito o levar a pecar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a gente pegar e analisarmos bem esse texto, nós vamos perceber uma coisa, que às vezes não é nem o fato de eu pecar, mas é o fato dos meus olhos serem maus e me lançarem para o inferno. Olha como é forte isso. Não é nem o fato de eu ter adulterado, não é o fato de... porque isso já é, o lugar para onde eu quero determinar a minha vida. Mas às vezes eu estou falando agora para crente, eu estou falando para aquele que crê em Deus, para aquele que acredita que Jesus é seu Salvador, para aquele que acredita que Jesus morreu naquela cruz. E Romanos vai dizer, na carta aos Romanos vai dizer exatamente isso, que se você crer e confessar que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, você será salvo. Mas aqui Jesus está dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 29, que se seu olho direito o leva a pecar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado ao inferno. Ele está falando para crente. Está falando para mim e para você. Que se nós não tivermos maturidade no nosso olhar, se nós não tivermos maturidade no que é bom, no que é certo, no que é errado, nós podemos ser, sim, lançados a infernos dentro da igreja. Fazendo dízimo, primícias, ofertas. Dando sacolão, sendo gente boa demais. Ajudando pessoas. Sem nunca ter pecado. Sem nunca ter matado, roubado, se prostituído. Mas os nossos olhos
esse sim, pode nos levar para o inferno. Nós vamos falar da tribo de Dan também. A tribo de Dan representa o estado inicial da imaturidade na alma, que cresce durante o mês de Tevet. Dan significa julgar. Então esse mês está ligado a essa tribo, uma tribo de julgamento. E quando nós julgamos através da nossa ótica, e não a ótica de Cristo, nós somos imaturos. Inicialmente ele julga a realidade e os outros criticamente, com julgamento severo, o olho mau. Esta é a natureza de alguém espiritualmente imaturo. Dan é comparado a uma serpente que morde com o veneno da ira. O olho mau é o olho da serpente. Então nós chegamos no final de ano e entramos agora no momento que nós mesmos não paramos, porque nós colocamos em nossos lemas que esse é o mês de nós ganharmos dinheiro. Não paramos para ouvir a Deus, não paramos para nos planejar, não paramos para analisar as estações. E aí queremos julgar todo com os nossos olhos, com os olhos maus. E queremos fazer pelo veneno da nossa ira. Porque nós estamos cansados, porque talvez o final desse ano não foi como nós esperávamos. E estamos querendo morder todo mundo, lançar nosso veneno. E porque para mim foi ruim, para o outro não pode ter sido bom. E tem que ser ruim para ele também. O que a Bíblia nos fala sobre a ira? Salmo 37, versículo 8 e 9 diz assim: refreie a sua ira, jogue fora a sua raiva, esfrie a cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à bancarrota, os que investem a vida em Deus terão sua recompensa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Invista nas primícias agora, em estar em Deus. Pare 5 dias e ouça a Deus durante 5 dias. Pare seu trabalho. Fique ali para ouvir o que Deus quer para você. Porque senão, porque é dali que vem a recompensa. A nossa raiva, nós temos que esfriar nossa cabeça, nossa ansiedade piora as coisas. Eu falo para você, a minha ansiedade queria que eu estivesse fazendo um monte de loucura agora, correndo para um lado e para o outro. Mas o meu descanso vem no Senhor. A minha fortaleza é o Senhor. Consequências eu vou ter da mesma maneira, mas é o Senhor que me guarda. Correr atrás eu vou, mas no momento certo. Não adianta plantar uma semente fora da sua estação. É trabalho em vão. Não adianta esperar crescimento no inverno, sendo que o crescimento o Senhor vai dar no verão. Então se programe. Uma coisa Billy Graham falou uma vez, eu achei muito interessante, que Billy Graham disse assim. Um jornalista foi perguntar para ele: Billy Graham, se Deus falasse para você que o mundo terminaria em 3 anos, o que você faria? Billy Graham pensou e falou imediatamente: eu me prepararia 2 anos e pregaria 1 ano só. Ele disse: mas como? Olha quantas vidas você vai deixar de ganhar se preparando. Aí Billy Graham olha para esse repórter, e diz assim: eu preparado durante 2 anos, vou ganhar muito mais almas para Jesus do que se eu pregar os 3 anos de uma vez só. Para o seu crescimento para 2023, é uma palavra profética para a minha vida e para a sua vida. Para o nosso crescimento para 2023, nós temos que nos planejar agora, executar na primavera para ver o crescimento no verão. Não é mais tempo de ser imaturos a ponto de querer uma prosperidade miojo.
Eu planto hoje, tenho que colher amanhã. Quanto mais eu planto, mais Deus vai me dar. Sim, isso é bíblico. Quanto mais eu semeio, mais eu colho. Amém. Mas se for dentro da estação certa, dentro da ordem certa, não é fazer de qualquer maneira. A palavra do semeador diz que ele jogava as sementes. E por sorte, algumas caíram em terreno bom. Outras caíram em pedras, outras caíram pelo caminho. Olha só como isso é perigoso. Você, sem planejamento, sem organização, você pega as suas sementes e joga, a Deus dará. E aquilo que der foi bom, porque foi Deus que abençoou. Você pode ter uma produção de 100% sobre a sua vida. E lá teve só de 25%. Porque jogou ao caso. Porque algumas caíram nas pedras, outros caíram em terreno seco, outros caíram. E aí? Como é que você está fazendo? Provérbios 15:1 vai dizer sobre a ira. A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Colossenses 3, versículo 6 ao 8 diz assim: isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho da morte. Promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir em ira. Não faz muito tempo vocês viviam fazendo tudo isso, sem conhecer nada melhor. Mas agora, quem sabe, mais abandonem tudo de uma vez. Mau comportamento, irritabilidade, avareza, grosseria, conversas indecentes e a ira. Uma sugestão de Deus para nós é eliminarmos isso da nossa vida. Efésios 4, do 26 ao 27, diz assim: é normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimente vingança no seu coração. Não deixe que a raiva domine muito tempo. Resolva o problema antes de dormir. Não dê mole para o diabo. Não deixe que ele prejudique a vida de vocês. Olha o conselho de Deus para nós. Se você pegar Tiago, capítulo 1, você vai ver várias coisas. Cuidado para não ser usado com dons criativos e serviço, mas no fim cair na idolatria. Cuidado com o julgamento e senso de justiça própria. Lembre, da mesma medida que julgar, seremos julgados. Eu gostaria que você fizesse uma renúncia comigo nessa tarde. Vamos renunciar o mês ruim dos olhos maus. Repita comigo assim: Pai, em nome de Jesus, eu renuncio toda a influência e característica do trono de Saturno e o signo de Capricórnio. Cancelo toda a influência do planeta Saturno. Fecho a entrada do inferno sobre a minha vida. Rejeito toda a influência de Saturno e o seu governo de destruição. Júpiter e o seu domínio sobre a terra. Netuno e o seu domínio do mar e das águas. Renunciamos e cancelamos sobre nossas vidas toda a ação da natureza que está ligada a esse governo, trazendo prejuízos e morte sobre nossas famílias, propriedades e cidades. Rejeito e fecho todo o portal do passado e futuro que traz engano na mudança do ciclo. Cancelamos e anulamos a ação de Moloque, Baal, de sacrifícios de crianças e destruição da nova geração em nome de Jesus. Renuncio por ser governado por Saturno e não pelo Senhor. Por rejeitar os ensinamentos dos tempos e estações através do Espírito Santo de Deus.
Renuncio às festas pagãs, à idolatria. Renuncio e confesso o pecado por não me preocupar em deixar uma herança espiritual, um legado aos meus filhos. Dar ensinamento fraco sem mudança de caráter. Por ser rebelde eu renuncio. Ser insubmisso. Não ser sábio. Não ser maduro. Desonrar a Deus, aos pais, às autoridades. Renuncio todo medo da morte, de ter inveja do meu cônjuge, ter inveja dos meus amigos, ter inveja daquele que prospera. Por ser teimoso, renuncio toda manipulação do tempo sobre a minha vida, roubando os meus filhos e descendentes, ceifando seus sonhos e projetos antes do tempo. Eu renuncio toda a influência em nome de Jesus. Amém? E agora eu quero profetizar para você e que você faça essa oração de bênção comigo. Vamos declarar as bênçãos então? Pai, em nome de Jesus, declaramos conforme a palavra em Apocalipse 10, versículo 1 ao 6, que diz: E vi um outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como a coluna de fogo. E jurou por aqueles que vivem por todo sempre, a qual criou o céu, e o que nele há na terra, e o que nele há no mar, e o que nele há, que não haverás mais demora. Decretamos que a boca de Saturno se feche na igreja, e não tem autoridade para operar. Destruímos seus braços de rebelião e conspiração contra a autoridade dos pais, ordenando que todo espírito contrário que traz inveja seja destruído e desmascarado na igreja. Em nome de Jesus, renovamos toda a influência do tempo sobre nós e nos alinhamos aos desejos de Yahvé, cujo reino é eterno. Decretamos Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Decretamos Deuteronômio 7, 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo santo do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Em nome de Jesus ativamos as bênçãos de Dan. Em Cristo Jesus, sou um promotor da justiça do céu e não da terra. De acordo com Gênesis 36, o Senhor ouve a minha voz. De acordo com Gênesis 49, 16 e 17, ativo a bênção de trazer o ensino aos meus irmãos sobre o reino. O Senhor me usa para vencer o inimigo e salvar meus irmãos. Ativo os segredos das fontes e da visão. O Senhor abre os olhos do meu entendimento. Ele me dá acesso às novas fontes e me unge com sabedoria para tomar decisões que abençoarão as gerações. Em nome de Jesus, eu tomo posse do elemento da vitória. A paternidade do Eterno traz cura e segurança em minha vida, meu espírito, minha alma e meu corpo, minha família, meu ministério, meus bens e negócios, em nome de Jesus. Irmãos, filhos, eu quero deixar essa mensagem ao seu coração. Uma mensagem ao qual nós estamos aqui refletindo sobre o mês que nós vamos entrar. A importância de nós tomarmos posse. A importância de nós não sermos julgador através da tribo de Dan, de julgar as pessoas, mas sim de fazer uma autoanálise para nós mesmos. Entendermos que nós precisamos tomar posse agora das estações. Entender que se inicia um novo ciclo e hoje é propício para que a gente possa sim planejar como que nós vamos ler a Bíblia o ano todo, planejar que nós vamos estar no culto, todos os cultos da igreja, planejar que nós vamos ser pessoas melhores e começar a praticar isso na primavera.
Começar a botar isso no papel, colocar como ação, fazer um planejamento, uma programação para aquilo, para que quando nós iniciarmos, nós não pararmos mais. Para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para não ser aquele crente montanha-russa, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Uma hora quer, outra hora quer morrer. Uma hora vai ser o avivador, outra hora vai ser o destruidor. Para nós planejarmos para conquistar 2023 na área profissional, na área que nós precisamos fazer na nossa área profissional, espiritual, nossos estudos, pegue esses próximos 3 meses, planeje a sua vida, planeje a sua casa e cumpra aquilo que você planejou na primavera. Nós estamos muito bem alimentados. Ouvimos palavras, temos o Pastor YouTube, ouvimos ministrações e tudo quanto é lado. Falta de informação não nos falta. O que nos falta é praticar. Então eu desafio você. Planeje, pratique, veja o crescimento. E você vai ver que 2023, na sua vida, será um ano de prosperidade, um ano de vitória, um ano de sucesso financeiro, espiritual na sua vida. 2023 será um ano totalmente diferente para você, se você seguir os tempos e as estações de Deus. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos que vão assistir esse vídeo sobre o Rosh Chodesh, sobre a lua nova de Tevet. Eu oro, Pai, para que essa palavra entre no coração dos seus filhos e faça morada. Que venha um tempo de planejamento, que venha um tempo, Pai, que eles possam se compreender que às vezes esperar, planejar é melhor do que agir quando estamos dentro do tempo da estação. Então, Pai, eu louvo a Deus por cada um deles que vão ouvir essa palavra. Que cada um deles que vão botar em prática aquilo que estão aprendendo. Eu desejo para eles, declaro, Pai, para 2023, seja um ano maravilhoso. Um ano que eles possam se apaixonar cada vez mais pelo Senhor. Um ano que eles possam ensinar cada vez mais os seus filhos a cumprir seus mandamentos. Um ano que pode ser um ano de maturidade e não de imaturidade. Um ano que seja de olhos bons e não de olhos maus. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger. Dê ordem aos seus anjos para que eles nos guardem nesse lugar. Que esse povo de Deus possa ter um final de ano e um início de um novo ciclo abençoado e maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Nada quebrado e nada faltando, em nome de Jesus.